trabalhe com o que gosta e você não vai precisar trabalhar um sequer dia na vida. Eu prefiro a outra versão desse daí. Aí a gente vai falar da versão verdadeira no final. Mas é isso, de que você tem que trabalhar com o que gosta, que você tem que escolher o que você gosta de trabalhar, que o mais importante é você estar feliz e satisfeito com o seu trabalho. Isso acontece não só na escolha da medicina, mas na escolha da especialidade, etc. Né? E aí tem uma angústia muito grande, e que toda vez eu falo muito disso nas caixinhas, né? Que é que eu não tinha nada que eu amava. Nada. Eu não era apaixonado por nada. E se você falar isso, eu acho que tem muita gente... Se você falar isso pra sua mãe ou pra sua tia, ela vai te olhar como se você fosse um monstro, né? Aí vai procurar um carro de... Fala galera, sejam bem-vindos à 5ª temporada do 7º Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar das lendas urbanas, das falácias que a gente ouve enquanto a gente está na faculdade, enquanto a gente está na residência, que é aquela coisa do cara querer amedrontar, né? Falar, não faça tal coisa porque tá saturado, não precisa se importar muito como você veste. Tá sempre nas caixinhas, né? Tá sempre nas caixinhas, sempre tem uma caixinha dessa assim. O cara fala assim, não faço... Aconteceu comigo, né? Não faço oftalmo porque meus amigos que já são residentes de oftalmo falam que o cara vai terminar a residência e vai ganhar pouco, vai ganhar 15, 20 mil trabalhando muito. Aí eu perguntei assim pra ele, tá bom tio, você perguntou por que ele não largou a residência então? Aí o cara vai falar o quê? Dá risada, né? É esse tipo de abordagem que a gente vai falar, o que a gente ouviu e o que é que a maioria das vezes não é verdade, né? A maioria das vezes é muito melhor do que o que as pessoas falam, só que as pessoas reclamam muito. Tem muita gente, e se você for ver quem fala, quem acredita nessa teoria da conspiração ou em alguns mitos, etc., são pessoas que não tiveram o sucesso que queriam. Então são um pouco frustradas. Se você for perguntar para grandes referências de cada área, dificilmente um grande oftalmo de São Paulo vai dizer, não, o mercado está saturado. Porque não está. Ele vai te estimular a fazer. Ele vai dizer que é bom e tal, e vai te estimular a fazer. Já o outro que está ali, que não alcançou o sucesso que queria, né, que está ali trabalhando mais do que queria e ganhando menos do que queria, ele vai lhe dizer que está saturado, que não é bom para a vida. Que muitas vezes ele mereceu estar naquele ponto. A raiz de qualquer um desses mitos, a gente vai elencar alguns aqui e discorrer a respeito, mas com certeza a raiz de cada um desses mitos negativos certamente é frustração. É frustração. Existem mitos bons também, mitos do lado positivo que não é tão verdade assim, a gente vai falar também. Mas a raiz desses aí é certamente frustração. Você que tá me assistindo aí, tem uma série do Bruno Farnetano. Então se você que tá assistindo agora, vai lá no direct do Bruno Farnetano, ouviu falar de você no 7º Cast, né? No primeiro episódio da 5ª temporada. Que ele fala, no início da temporada dele, ele vai falar sobre virtudes na medicina, e ele fala do tiozão do apocalipse. Eu acho brilhante essa analogia que ele faz. É uma caricatura que existe. Existe muito. O tiozão do apocalipse é um médico mais velho, que é frustrado com a medicina, e aí acabou de passar o cara ali na faculdade de medicina, entrou na faculdade de medicina, e ele fala que não vale a pena fazer medicina. É justamente o tema desse podcast, a lendas urbanas. Medicina não vale a pena, você fez uma péssima escolha. E muitas vezes a culpa dele falar isso não é a medicina, mas sim as escolhas que ele fez ao longo da vida dele. Eu não vou citar nomes nem nada, mas a gente trabalha junto em alguns plantões, a gente acaba se encontrando em plantões de final de semana, etc. A gente está no início da carreira, né? Então a gente ainda está precisando pegar esses plantões. E é o pedágio, é o preço. Exato, é isso que eu tô falando, é natural. Agora, daqui a 10, 20 anos, eu não quero estar pegando plantão sábado de noite, domingo de noite, né? Talvez até se eu conseguir antes, ótimo, mas no longo prazo eu não quero mais. E aí a gente tá lá no plantão, tá satisfeito, beleza, a gente gosta do que faz e sabe que aquilo ali é temporário. Mas tem um tiozão lá, de 60 anos, com filho velho, tal, que tá no mesmo plantão que a gente, de outra especialidade e tal, tá lá. E no conforto, tá reclamando lá. É sempre a reclamação. É sempre resmungando, dizendo que não vale a pena, que a medicina vai acabar, que não paga mais, que... Esse conforto, especificamente que o Jota tá falando, é exatamente tudo que a gente fala do 7º Cast aqui. Aquilo é uma fonte excelente de conteúdo médico pra gente. O tiozão do apocalipse tá sempre sentado ali. Vários. Muda o tiozão, todo mas sempre tem um conforto tiozão. médico de hospital público
tem um tiozão do apocalipse. Todo mundo conhece esse cara aí. E eles se referem a gente muitas vezes como, vocês são os caras que são os blogueiros, né? São os caras que fazem as coisas. E nesse mesmo conforto que Jota tava, esses dias eu tava dando um plantão lá, e aí um assim, que é um pouco mais velho, que a gente falou, um tava reclamando do plantão, não sei o que, e ele falou assim, que não gostava do plantão, não sei o que, aí ele mesmo, que era o chefe do plantão, esfregou assim, pera, mas então por que você tá aqui? Se você tá falando aí que podia ter um consultório, por que você tá aqui reclamando? Porque você precisa. Ele esfregou na cara do outro. Assim na cara um tiozão brigando com o outro. Você tá aqui porque você precisa. Porque o consultório, você não tem condição de tocar o seu consultório. Aí teve uma briga master. Ele saiu do plantão nesse dia. E ele tava me contando. Vamos lá, só porque a gente não falou, a gente tem vários episódios do Sétimo Cast e você tem que curtir, né? Curtir aqui, se inscrever no canal, que é obrigatório. Vamos falar agora. Qual é a fonte aqui que a gente vai usar hoje? A fonte são as vozes da nossa cabeça. Lembrando que é o seguinte, tem gente que vai estar vendo pelo Spotify, enfim, as fontes de áudio, só ouvindo a gente. Quem tiver no YouTube, se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Né? Se você estiver em 2025 ouvindo a gente, lembre-se que esse episódio está sendo gravado agora em abril de 2022. Se você não assistiu a primeira temporada... Pelo menos pós-retirada das máscaras, pós-queda das máscaras total no Brasil. Se você não assistiu a primeira temporada, pode voltar lá, vai ter a mesma piada na primeira, segunda, terceira, quarta e agora a quinta. Vamos lá. Assim, eu acho que uma das principais falácias que a gente escuta é a do mercado saturado, né? Que é muito médico, é muito... Tenho certeza que todo mundo que é estudante de medicina já ouviu que a medicina vai acabar, que... Medicina não dá mais dinheiro. Não dá mais dinheiro, que... Enfim, é o tiozão do apocalipse falando. E todo mito tem uma fonte, né? A gente falou que a do tiozão do apocalipse era a frustração. Dessa aí que você falou, qual é a fonte? A medicina vai acabar. O cara não tá preparado. Ele não. É assim, eu acho assim. Não é que vai acabar. Talvez a medicina, da forma que o cara conhece, ela vai acabar. Ou a forma que ele idealizava. A medicina vai mudar. Tudo vai mudar. Então falar a radiologia vai acabar. Cara, a radiologia pode acabar. Como a gente conhece, provavelmente pode vai acabar. A anestesia, da forma que ela acontece hoje, ela pode acabar. Então o que vai... Ela não só pode, como é provável que ela acabe. Isso é uma coisa natural. Os procedimentos cirúrgicos, né? A neurocirurgia. Tudo cada vez é mais radiocirurgia, cada vez é mais endovascular. Pode acabar. Um neurocirurgião de 50 anos atrás, ele não ia reconhecer a especialidade hoje em dia. Normal. Radiologia igual, cirurgia geral igual. Então é muito mais uma falta da capacidade do cara se adaptar, né? Dele desenvolver outras habilidades. Mas eu tenho uma opinião da fonte desse mito. Então o mito é... Mercado saturado. O mercado está saturado. A fonte desse mito é, sem dúvida, um medo, uma dor que existe do estudante ou do médico, e o médico sempre teve teve um mercado muito favorável a ele, porque formava poucos médicos. Tinha uma reserva de eu acho mercado. Que tinha um déficit de médicos. Não tinha uma competição. Você não tinha competição, exatamente, não tinha competição. O cara que formava médico, ele realmente tinha a vida totalmente ganha. Ainda é muito bom, na minha opinião. Sim, ainda é muito com certeza. Bom. Excelente. Isso... Só que antes era muito mais... Eu falo assim, o cara que formou ainda, se verdade, ele tivesse já uma mentalidade setmanista, que existem pessoas que já tinham isso naturalmente, ou enxergaram oportunidades muito boas. O cara que tiver algumas das oportunidades que você ouve nesse podcast, porque aqui a gente traz muito conteúdo muito valioso, velho. Que o cara pegar isso aqui e falar, caralho, essa ideia, eu tenho que aplicar isso aqui, faz total diferença na vida dele. Só que um cara que teve essa ideia há 10, 15 anos atrás, esse cara navegou, bicho, abraçadas na medicina. Nadou de braçada. Total. Nadou de braçada. Eu acho que a medicina, ela mudou, tá? E hoje, não basta só você formar, né? O cara de antigamente, ele formava e ele saía ganhando bem, não precisava fazer mais nada. Né? Formou, não tinha a concorrência. Hoje em dia você tem a concorrência. Então você precisa se destacar. Se você... Ficou mais difícil, mas continua sendo excelente e continua sendo muito bom. Sempre vai estar saturado de profissionais ruins. Porque não aumentou as vagas de emprego proporcionalmente à quantidade de médicos novos que vem se formando. Tá? Então, o cara que não se qualificou, ele não consegue mais se inserir nos bons lugares. Ele ainda consegue se inserir em periferia, interior, plantão hospital, que paga mal plantão que e paga às vezes que não mal, paga. exato, que demora de pagar. Agora, o cara que é bom, que fez uma boa formação e se destaca tanto nas hard quanto nas soft skills,
ele continua nadando de braçado na medicina. Ó, eu fiz uma sistematização boa desse podcast, né? Então, a gente, só pra o cara que tá ouvindo a gente entender, né? A gente não combina nada. A gente fala assim, tipo, faz um brainstorm falar, rápido. sistematização, onde que ele não combinou nada aqui. A gente fez um brainstorm rápido antes e depois a gente deixa rolar. O podcast funciona assim, né? A gente conversa. Então, uma forma legal de trazer esses temas que a gente fez no brainstorm é o seguinte. A gente vai falar alguns mitos que o Lucas trouxe o primeiro. A medicina tá saturada. É a gente falar a origem do mito e por que é um mito, né? Então a gente falou, o primeiro aí que é o mercado tá saturado, a origem do mito tá tendo mais médico entrando no mercado, tá menos faculdade aparecendo, mais faculdade aparecendo, e o mito o mercado ainda tá muito bom pro cara hoje. Outra coisa é o viés cognitivo que a gente tem de saber o que vai acontecer no futuro. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que tenha muito mais demanda de médico também. Não, e tem uma outra questão, Leilão, que é o seguinte. Tem muita gente que faz medicina buscando uma coisa que é a segurança, né? Que é um salário. Não é nem salário, Davi. É a garantia de que ele resolveu um problema financeiro na vida dele, tá? Só que isso foi baseado em uma realidade de diferente 20 anos atrás. Exato. Muitas vezes o pai fala pro filho... Às vezes assim, e não tem problema o cara não fazer medicina porque não ama, não tem problema, isso é uma coisa pacificada aqui. Só que o cara faz buscando uma coisa que possivelmente é a opinião do pai dele de 20 anos atrás, que é que médico nunca vai faltar emprego, hoje nunca vai faltar emprego mesmo. E às vezes hoje não. Às vezes é até culpa do pai, assim, que o menino passa na faculdade de medicina, a menina lá passa na faculdade de medicina, e é como se ele o pai tivesse ganhado na loteria. Isso. Cara, isso não Só pode que existir. isso não, assim, E outra coisa, antigamente era uma zona de conforto a medicina, e hoje não é mais. Se você ficar na sua zona de conforto, você vai ficar para trás. Para você que quer ficar na zona de conforto, a medicina vai estar saturada. É isso. Você tem que se adaptar às mudanças. Você quer concluir o raciocínio? eu digo assim, que essa parte da segurança, ela não vai, assim, não existe estabilidade, né? Essa é uma frase de Flávio Augusto, né? Que a gente pega muito. Estabilidade não existe. Então, o cara que busca medicina achando, não, zerei minha vida porque passei na faculdade de medicina. Cara, não. Seus problemas começaram a começar agora. Você resolveu o primeiro deles, que foi conseguir a profissão, só que tá só começando, cara. Então, assim, essa história de fazer o seu mínimo, da lei do mínimo esforço, de que passou na medicina e resolveu, isso é de 20 anos atrás. Ainda é a melhor das áreas. Só que se você não buscar se diferenciar com o quê? Que é justamente o que a gente está mostrando aqui. Se você ouvir todos os nossos podcasts, você vai entender exatamente o que a gente está falando. Se você não buscar ser uma pessoa melhor, né, buscar servir a seus pacientes, seus colegas, ser uma pessoa que realmente agrega e não sanguessuga, aí realmente o mercado vai estar saturado para você. Mas isso é uma outra oportunidade que dá para o cara que quer fazer algo a mais. Eu converso com médicos mais velhos nos hospitais e falam, cara, hoje em dia, se o cara faz o mínimo, ele já é muito bom. Já é muito bom. Porque se o cara faz, porque tá todo mundo com essa mentalidade de que passou em medicina, garantiu a vida. E o mercado, ele não tá mais buscando o cara que faz o mínimo. O meu comentário, eu vou justamente já ligar com um dos mitos também que a gente fez no brainstorm aí, que é justamente esse, de que passou em medicina, tá com a vida ganha. E é um outro mito grande, né? Veja que são contrastes, né? Por um lado, tem gente fazendo o terror de que o mercado está saturado, a medicina acabou. Por outro lado, as mesmas pessoas têm essa percepção, seja subjetiva, objetiva, alguém falou, a pessoa pensa, entrei na medicina, estou com a vida ganha. O que também não é verdade, então nem 8 nem 80. Tá? Hoje um médico que sai da faculdade de medicina, e tem muitos assim, tem muita gente que sai e não sabe fazer um O com um copo. O cara não sabe fazer um O com um copo, o cara não sabe fazer. E ele ganha bem. Vamos dizer assim, bem em termos absolutos para a realidade brasileira. Não, e ele ganha muito pro que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer, exato. Para a competência dele, ele ainda tá então, perdoando essas pessoas. Mas A- isso é o que vai mudar. Essas pessoas não vão ser mais perdoadas. O mercado Vão passar a vai ganhar filtrar. cada vez menos. E Vão passar a quem ganhar cada está vez tendo a menos. oportunidade de ouvir o que a gente está falando aqui e de consumir o nosso conteúdo, de entrar na CPT, participar das nossas consultorias, essa pessoa está muito à frente, né? Ela está tendo uma oportunidade que é, eu digo assim, uma oportunidade de ouro. Porque ela... Quantas pessoas estão escutando isso aqui? Sei lá, 20 mil pessoas, velho? São 50 mil médicos por ano, sei lá, 30 mil médicos por ano se formando. Você está na frente de muita gente que você vai conseguir buscar o seu espaço e se diferenciar. Tá? Então, nessa questão, do ponto de vista absoluto, se você tiver um pensamento muito simplório, passou em medicina, tá com a vida ganha? De certa forma, sim. Qual o percentual da população brasileira que ganha fácil, tranquilo,
pelo menos 15 a 20 mil reais por mês. Trabalhando e tendo condições de fazer 10 de mil trabalhar. você falasse já. Não, pois é. Eu quis botar mais exagerado ainda. Exagerando no sentido de percentual da população, que é ínfimo que ganha isso aí por mês. Só que tá com a vida ganha, que vida? É a vida que você queria? Exato. Esse é o grande ponto. Vai cansar e vai ser o tiozão que tá Você reclamando. vai ser o tiozão lá da frente. Você vai ter que 50 viver de anos. condições insalubres de trabalho, trabalhos que não lhe satisfazem, remuneração que você não acha justa, Rotatividade de rotatividade, insegurança no trabalho, insegurança da sua remuneração. Então assim, tá com a vida ganha? Não tá com a vida ganha. Não a vida que eu quero, não a vida que eu espero pra mim, pra minha família, enfim, pras pessoas que eu gosto. Posso puxar outro? Manda. Trabalhe com o que gosta e você não vai precisar trabalhar um sequer dia na vida. Eu prefiro a outra versão desse daí. Aí a gente vai falar da versão verdadeira no final. Mas é isso, de que você tem que trabalhar com o que gosta, que você tem que escolher o que você gosta de trabalhar, que o mais importante é você estar feliz e satisfeito com o seu trabalho. Isso acontece não só na escolha da medicina, mas na escolha da especialidade, etc. Né? E aí tem uma angústia muito grande e que toda vez eu falo muito disso nas caixinhas, né? Que é que eu não tinha nada que eu amava. Nada. Eu não era apaixonado por nada. E se você falar isso, eu acho que tem muita gente. Se você falar isso pra sua mãe ou pra sua tia, ela vai te olhar como se você fosse um monstro, né? Como que você é um Não médico, ama ser médico e não ama isso, tá ligado? Como que você não tem um amor por isso, né? Não é seu propósito. Médico por amor. Isso vem muito do colégio, né? Vem do colégio. O que é o quê? Ele fala assim, quais são as matérias que você gosta, né? A Biologia, partir das matérias física, que você então você vai ser gosta, médico. você define, e aí você vai nessa linha. E só que pode acontecer, cara, de você não gostar de nada disso. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho que isso acaba sendo uma romantização exacerbada. Não Total. é nem que é um mito mesmo, 100%. Eu acho que só exageram nessa romantização. E eu vejo o sofrimento das pessoas que Buscam uma coisa que ama. Buscam uma coisa que ama. Por exemplo, Natália. Pô, a Natália é feliz com a profissão dela. Mas ela nunca amou nada na medicina. Ela nunca falou assim, eu gosto muito disso. E não tem problema. Não tem problema. Ela é uma excelente profissional, uma excelente endocrinologista, faz o melhor atendimento possível para os seus pacientes. Os pacientes amam ela, só que ela não escolheu endócrino porque ela amava endócrino. Ela escolheu baseado nas circunstâncias dela, no que ela queria da vida. Nas E coisas que ela tinha- realmente amava na vida dela. Exatamente. Até Exato. porque a outra versão Isso, eu queria que desse você falasse a outra ditado, versão, porque eu quero fazer um contraponto. trabalhe com o que ama e nunca mais vai amar o que ama. Né? Eu acho que também acaba sendo exagero, tá? Mas eu acho que o ponto de Mas tem um equilíbrio fundo de verdade. entre as duas... Tem. O ponto de equilíbrio entre as duas é o seguinte, você tem que gostar da sua vida, tá? E você tem que ter um trabalho que você tolere. Trabalho é trabalho, trabalho não é diversão. Trabalho é trabalho. Você tem que tolerar o seu trabalho e esse seu trabalho tem que te proporcionar a vida que você gosta. E tem uma coisa aí que eu aprendi com o Danilo, é o seguinte, alinhar expectativa com a realidade. Você não pode achar que o fato de você gostar de uma especialidade ou de uma profissão, que tudo que envolve aquilo, você vai gostar. Porque, por exemplo, eu posso gostar de laudar um exame, só que quando chega um exame que eu não sei o que é horrível. Porque imagine você ter que dar um laudo de uma coisa que você não sabe. Porque acontece, quando você vai operar uma coisa, nem sempre você sabe o que você vai encontrar lá dentro, né? E nesse momento você não gosta, porque, cara, é uma vida de alguém que tá na sua mão nesse momento. Eu vou lhe contar uma coisa. Eu, por exemplo, isso é um dilema que eu tenho. Eu adoro cirurgia complexa. E quando eu tô no meio dela, eu odeio. E Você quando pensa- acaba, Você para e pensa, por que eu decidi ou eu operar fico esse caso, odiando né? uma semana se o negócio não vai tão bem como eu queria, ou eu fico maravilhado com o resultado. Isso. Então, assim, ó, vou operar um aneurisma. Aneurisma eu gosto muito desse negócio, porque assim, aneurisma vascular é sempre ou 100 ou 0, bicho. Um tumor pode ser 50%, 40%. Aneurisma não. Se o seu clipe do aneurisma foi um pouquinho para a direita e ocluiu um vaso que estava do lado, pronto, o paciente está hemiparético. Ou não acorda mais, entendeu? É sempre sem E quando você tá no estresse, ou então ele rompe no meio da cirurgia e tá sangrando. Véi, sempre quando você tá ali no meio da cirurgia, você tá amaldiçoando o que você tá fazendo. Porque você tá numa cirurgia de 6 horas,
uma carga de estresse absurda, suas costas, bicho, dolorida pra caramba. Que você Nariz coçando. As costas, Lucas. Rapaz, as costas dói demais, bicho, porque você fica numa posição com o negócio, olhando o microscópio aqui, então... Embaixo da escápula, assim, velho. Rapaz, tanta dor que você sente aqui, e você tendo que fazer um movimento mínimo e com muita dor. E você fica assim, e o estresse, né? Você fica assim, por que eu faço isso? E aí, a última que eu operei um aneurisma essa semana, tinha uma interna do lado, né? Era a primeira neurocirurgia que ela tá falando. Ela, porra, que cirurgia maravilhosa, doutor Danilo. Linda essa cirurgia. Que técnica, que é micro, é um negócio maravilhoso. Aí eu falei, mas você sentiu o estresse que tem aquela? Eu senti o estresse. Não. Toda vez eu amo ela também, eu acho ela linda e eu quero operar. Aí quando eu chego aqui eu fico falando, por que diabos eu faço isso? Por que diabos eu me enfio em uma cirurgia dessa? Então isso é o que tem que falar. E eu acho que é exatamente o contraponto entre as duas frases aqui que o Jota falou. Você tem que fazer o que ama e se você fizer um negócio você nunca mais vai amar. E nessas últimas semanas, tanto no meu pessoal quanto no Sétimo Mundo, eu falei muito da carreira do cirurgião, né? E eu acho que não deve haver essa romantização, como eu falei do caso de Natália, que ela não tinha nada que amava e tudo bem, ela trabalha bem e tudo. Eu, na minha especialidade, eu escolhi uma especialidade muito voltada também numa parte racional, que eu falo até que Lucas me influenciou nisso, que é coluna. Mas eu vou lhe falar o seguinte, se você pegar grandes cirurgiões e você entrevistar, vamos fazer um podcast aqui com o maior urologista do Brasil. Vamos fazer aqui um podcast com o chefe de jófala vascular catedrático. Véi, a maioria deles vão falar assim, ó, faça o que ama, porque vai dar certo. Bruno Perini fala muito isso, né? É o viés do cara que deu certo. Exatamente, né? Eu ia comentar exatamente isso. É o viés do cara que deu certo. Muitos coisas, fizeram o que amam e não deu certo. E você não vai poder entrevistar eles. E você não vai poder entrevistar eles, exatamente. E outra coisa. E a maior chance é de você não virar esse cara. Só que isso. Porque vai ser um outro episódio de podcast, que é a questão do que é que leva você a chegar a ser esse cara, que muitas vezes não é só competência. Mas continue aí. Mas então, só que existe essa importância de você amar o que você faz. Caso exista, Daniel. Caso isso exista, porque você pode não amar. Você pode não amar, mas assim, eu acho que muitas pessoas vão amar o que fazem e só isso que vai permitir elas chegarem até esse ponto. Eu vou dar uma solução pra isso, na verdade. Eu acho que assim, não precisa necessariamente, talvez no início, você amar, porque amar é uma palavra muito forte. Sim, né? sim. Você que tem filho agora, você sabe que amor é uma palavra diferente. Sim. Certamente tomou uma conotação diferente pra você, o termo amor. Já tinha uma conotação diferente. Eu nunca amei a neurocirurgia. Pois amor é uma palavra muito forte pra gente dizer eu amo em tal especialidade, sem ser um trabalhador, um especialista daquela especialidade. Você começar uma coisa que gosta, lhe agrada, me satisfaz, me traz um retorno legal e tal, eu tô satisfeito. Se você faz isso bem, é muito provável que você passe a gostar cada vez mais disso. Ao ponto que lá na frente você diga, pô, eu amo esse negócio. Esse negócio eu faço bem feito, as pessoas me reconhecem, me remunera muito bem. Eu amo essa porra. Te dá satisfação. Mas o que você ama não é isso, Davi. É essa a grande questão. Ok, você ama a sensação daquilo que você faz. O resultado que fazer o que você faz. Tudo bem, mas é isso que eu tô dizendo. Talvez... Mas isso é um insight muito importante que o cara precisa saber. Isso é uma noção que o cara precisa saber, que não é a especialidade que ele ama, que a especialidade permite ele ter algo que ele ama. Mas tem um meio termo que eu quero só complementar, eu vou deixar você pegar, que é o seguinte, eu acho que você não precisa amar, mas a partir do momento que você se propõe a fazer, faça como se amasse. Faça como se amasse, né? Você vai ter que assumir o ônus de carregar aquilo como se não gostasse. Sim. Isso é seu, mas você não vai deixar transparecer para o seu paciente isso. Não é porque você não ama, para ele tem que chegar, você tem que fazer. Você não pode estar lógico que isso é uma utopia, ali, né? Lógico que isso é uma utopia. Agora, mas você tem que buscar isso, né? E saber que você que escolheu isso para você. Agora eu vou falar pro estudante, a gente falou muito aqui pro estudante que não ama nada. Agora eu vou falar pro estudante que gosta muito de uma coisa. Não vou falar amar mais, essa palavra, eu acho que amar a gente ama outras coisas, mas o cara que gosta muito de uma coisa... Cuidado. Não, cuidado, faça o seguinte... Veja o que o Lucas sempre fala. Você tolera a parte ruim disso. Pronto. Tolerou. Faça isso. Então, por exemplo, às vezes a gente mete uns pau de uma especialidade de baixo volume, de baixa demanda. Cirurgia cardiovascular, genética. Cirurgia oncológica, genética. Você gosta muito disso. Você tolera as dificuldades. Por exemplo, a baixa demanda, que é uma dificuldade dela. Mas você gosta muito e você está disposto a enfrentar essa dificuldade, eu sou totalmente a favor de incentivar esse cara.
Faça isso. O que não pode é o amor inocente. Isso não pode. Exato. Esse cara tem muita chance de ser muito bom nisso, ainda mais com a mentalidade sete-humanista. Você vai ser um cirurgião cardíaco, vai se destacar Mas na por galera. que eu falo isso? É porque o cara, ele ama uma coisa que Davi fala, que é a ideia que ele construiu daquilo, velho. Ele gosta da ideia que ele construiu. Então assim, eu tava conversando com o Yuri esses dias, né, no direct, né? Eu dei uma dica pro sétimo-humanista, foi o seguinte, ele falou, eu gosto de inovação. Como é que eu faço? Cara, pede um estágio no startup de saúde. Qualquer uma pede, é boa pra você. Aí o Yuri mandou isso pra mim, cara, não entrego ouro. Tão fácil assim. Aí ele falou, é que nem os estudantes que me pedem pra acompanhar neurocirurgia porque amam cirurgia. Aí eu chego pro cara e falo assim, mestre, me manda aí os últimos 20 vídeos que você viu no YouTube. Tira um print e me manda. Não tem uma! Ele falou isso. Não tem uma cirurgia. Cara, como que você ama? E ele ama. Ele provavelmente devia assistir quando era interno, por isso que ele sabe esse macete. Como que você ama? Então assim, cara, veja, não crie essa... Porque assim, o cara, Danilão, qual é o problema? Ele vem de um viés que ele aprendeu a vida inteira que ele tem que amar o que ele faz. Então ele fica o tempo inteiro buscando uma coisa pra encaixar nessa caixinha. Se reafirmar. Só que ele não acha essa caixinha. E aí ele fica buscando coisas. Porque assim, quando você gosta, eu sou a favor do cara que gosta de cardiovascular. Tem aquele cara, eu tenho um colega que desde o primeiro semestre, ele falava de cirurgia cardiovascular. Mas não fez até hoje. Não sei. Não fez. Não sei, Encontrei com ele dando Não sei, eu não quero dar nome não. Só mas não que fez. eu acho que ele poderia gostar, velho, Ainda realmente. disse que vai fazer. Eu acho que ele Mas poderia não fez. gostar realmente. Só que, velho, se você gosta de uma coisa... Por exemplo, assim, você gosta de academia, você gosta. O que você faz? Você assiste no seu horário livre coisa de musculação, cara. Então, velho, não crie essa inocência de que você dizer que você gosta pra se afirmar em uma coisa que foi que disseram pra você lá atrás. Pra mim, o grande lance é, se você gosta, você busca isso em momentos de lazer. Não em todo momento, mas em algum momento é uma coisa prazerosa pra você. Sim. E esse lance de Yuri, pra mim, foi uma sacada genial, velho. Porque realmente, velho, se você gosta, você vai buscar isso em Eu algum acho que o momento. seu trabalho tem que ser alguma coisa que você tolera bem. Você se sente bem naquele lugar. Com uma coisa ruim naquele lugar. Não necessariamente... quando você se sente bem naquela função sua ali. Isso. Né? Não necessariamente você tem que gostar, amar, etc. Não, você tem que tolerar, se sentir bem, porque ali é seu momento de trabalho. E aquele seu trabalho, aí sim, ele tem que te proporcionar a vida que você ama e que você gosta. Que é casa de praia, fazenda, viagem, esporte, enfim. Bolsa, artigo de luxo, você não tem luxo, problema. etc. As pessoas gostam disso Gosta. mesmo. Isso aí sim, gosta. Né? Todo mundo gosta disso. Agora, o trabalho tem que te proporcionar isso. O trabalho não necessariamente tem que ser amado. Eu queria puxar um outro gancho agora, que é a parte de aparência, velho. Aparência. E aí eu entro na parte de aparência, a parte de shape, de artigos de luxo, e que desde muito tempo as pessoas falam, não se importe com isso não, porque isso não importa. Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar, porque isso é fútil. Tá? E eu sempre tive uma Você prefere um médico bem arrumado, bonito, etc., ou um médico bom que sabe o que tá fazendo? Eu não digo nem o que você competente? prefere, cara. Eu digo, tem uma frase do Bruno Perini que está sendo muito seguinte, que o seu cérebro, quando você olha para uma pessoa, você não consegue distinguir a um primeiro momento o que é bonito do que é bom. Você tende a associar o que é bonito com o que é bom. Então, se você vê um cara, Danilo já falou isso, com uma roupa de marca, com um jacarezinho ali, no primeiro momento, aquilo já te causa uma boa impressão daquela pessoa, porque no seu inconsciente Você já já está vinculado que aquilo são pessoas de sucesso que têm. Medicina é muito de confiança, né, do paciente com o médico. E ali você já sai ganhando. Então assim, eu tenho, isso é um tema difícil de você falar, né? Porque eu não quero aqui estar passando a impressão de que é só futilidade que importa, etc. Mas assim, não pense que você ser um endócrino, que, a primeira imagem. Que você prega emagrecimento. O paciente, ele vai aderir à sua estratégia de emagrecimento se você for magro. Claro. Ele vai aderir à sua técnica de parar de fumar se você não fumar. Ele vai aderir a um tratamento que você se propõe se você vive aquilo que você prega, né? Então, não tem, assim, não é que não tem como, é que é muito mais fácil para uma nutricionista bonita vender uma consulta do que para um nutricionista que está acima do peso. Sim. E isso, assim, é um tabu e que isso tem que ser desmistificado. E isso tem muito estudo.
Isso aí chama gatilhos do marketing. Esse ponto aí entra na autoridade, né? Você ser uma autoridade não é uma coisa. Porque a autoridade, ela vem do seu currículo, vem da forma como você fala, mas vem também da sua aparência, do carro que você anda, do jeito que você se veste. E isso é um julgamento. Não é que a pessoa que te julga por isso seja preconceituosa ou uma idiota. É no subconsciente, é a primeira imagem. É a primeira imagem, é a primeira impressão, é o que o Lucas falou. É por isso que é um viés cognitivo. Você já sai ganhando quando você está com uma boa aparência, né? Bem vestido, limpo, aspecto de limpo. Bem cuidado. Bem cuidado. Aí, e a barba? Antigamente dizia que não podia ter barba e tal. Velho, se tem barba, tem a barba, bem feita. Cuide da sua barba. Não ande com a barba mulamba, toda detonada. Por exemplo, não. se você é estudante, aí tem aqueles caras que tem uma fase meio rebelde, né? Aí vai com o cabelo todo desgrenhado, aquelas camisas gigantescas. Tipo assim, velho, não tem nenhum problema você ser assim, mas entenda, você vai sair perdendo, você vai ter que conquistar essa desconfiança que você vai passar. Você está passando essa imagem pra pessoa. Querendo ou não, as pessoas estão te julgando com isso. Independente disso ser certo, disso ser errado, o que a gente tá falando aqui de realidade. Isso não tem nada a ver, pessoal, com estilo, tá? Você pode ser uma pessoa de estilo A, B, C, D ou E e ter uma aparência de bem cuidado, de uma pessoa que se cuida, que se preza, que tem um autocuidado, cuida do próprio corpo e tudo mais. Eu vou trazer mais um desdobramento desse mito, né? A basta competência, o resto não é importante. Para esse estudante também durante a faculdade, até durante a residência também, mas na faculdade isso às vezes também é mais exacerbado, que é aquele estudante que ele fala, eu não me dou bem com ninguém, não me dou bem com os grupos, eu não faço estágio, eu não publico nada, não sei o quê, mas eu tiro as melhores notas da turma. E isso que é importante, para ser um bom médico, basta tirar as melhores notas, porque aí eu vou passar na residência, porque afinal 90% da nota é a prova teórica, e ele acha que isso é suficiente, basta ser competente, entre aspas, né? Esse competente, entre aspas, porque competência não é nota, e ele vai ter sucesso na carreira. O que é uma grandíssima falácia nessa mesma linha, né? Tanto na questão da aparência, mas nessas outras questões também. Em relacionamentos interpessoais, na questão de aprovação em residência, enfim. Competência é o mínimo, né? Aquela coisa do mínimo necessário. É o mínimo que se espera de você saber o que você está fazendo, você ser competente tecnicamente. Não é isso que vai lhe fazer um médico de sucesso. A gente estava conversando aqui ontem, né, sobre essa questão de cargos de liderança, né? Tem muitos estudantes que falam, não, eu quero ter um cargo de gestão, não, assim, traz poder, todo mundo quer um cargo de coordenação. Você pode não querer hoje, né, mas todo mundo quer ser o cara que define, porque o cara que coordena, ele escolhe o final de semana que ele trabalha e se trabalha ou não, então normalmente todo mundo quer. E a gente estava conversando aqui que não basta ser, não é o melhor tecnicamente, que é o coordenador, não é muitas vezes o cara que tem a melhor preparação técnica, fazer um MBA, um curso, ser formado em administração e currículo medicina, mais impressionante. Um currículo mais impressionante. É muito mais você conhecer as pessoas certas, né? Você estar relacionado com boas pessoas, e aí não é uma meritocracia mesmo, né? Não tem absolutamente nada a ver com mérito. Talvez você, tendo mais desempenharia um papel muito melhor, só que o dono daquele lugar simplesmente gosta de Jota. Eu posso ter um currículo muito melhor, mas o amigo de Jota é o dono do hospital. E ele quer Jota do lado dele. E ele é o dono. E foda-se se você tem o melhor currículo, né? Então você construir essa sua imagem, você... Não basta ser bom tecnicamente, que é isso que o Davi falou. Ser amigo dos outros é uma coisa não modificável. Mas você ser uma pessoa que se relaciona bem, tem um bom network, né? Agradável de se conviver, uma pessoa de confiança, a quem as pessoas podem confiar, isso é completamente modificável, né? Isso vai lhe colocar em posições que vai lhe permitir oportunidades, etc. Mas que a sua competência não vai modificável também, Davi. É a partir do momento que você se expõe a ambientes, mas assim, você amigo de infância do cara não é modificável, isso que eu quis dizer. Concordo. Mas se você ser uma pessoa que se relaciona bem, sim, e tem contato com outras pessoas, é realmente bem modificável. Um outro mito que eu já ouvi bastante é que assim, não pense no dinheiro, né? Você valorizar o dinheiro é feio. Você pensar nessa questão do dinheiro é feio, não é uma... Isso não deve ser uma preocupação na sua vida. Antes de você dissertar sobre isso aí, eu falei mais ou menos isso numa aula que dei essa semana sobre a parte científica, né, de motivações para você estudar MBA, ciência, seguir a carreira científica e tal. E uma das coisas que eu falei foi justamente assim, olha, ainda que você goste de ciência, quero ser pesquisador, quero viver disso aí e tal, não menospreze a importância de você ganhar bem. E isso para dizer que, assim,
considero uma boa estratégia você também atuar na assistência, ainda que você queira ser cientista, pesquisador e tal. Também pela questão Pra financeira. lhe dar liberdade de fazer Me dá a aquilo bem liberdade de feito. você brincar de fazer pesquisa, entre aspas, entendeu? Porque não menospreze isso, não ache que isso não é importante. Ninguém vai se sustentar no longo prazo, por mais que você goste da parte científica, aí se volta- você não conseguir pagar o Volta pão do dia a dia, volta pô. pro mito do trabalho com o que você gosta. Pois é. Se você trabalhar com o que você gosta e não te der dinheiro, você não vai gostar do seu trabalho. Uma porque hora- o seu uma trabalho hora- tem que te proporcionar a vida que você gosta. E veja, Ele não é tem que te dinheiro, dar tem que ser milionário, não. Você Não. tem que ganhar o que você o acha que você acha justo. E permita viver a Exato. vida que você quer viver. Exatamente. Tem gente que quer ver uma vida mais modesta, tem gente que quer ver uma vida um pouco mais luxuosa. Tudo bem, cada um sabe a vida que quer viver, mas se seu trabalho não lhe proporcionar a vida que você quer viver, você vai se frustrar em algum momento. E o que o Lucas está falando aqui não é assim que o dinheiro tem que ser sua motivação principal. E não tem, assim, pode ser sua motivação principal. Não tem que ser. Por exemplo, o dinheiro nunca foi minha motivação, assim, eu nunca tive assim. Mas não o que me significa move que você não se preocupe com para o eu dinheiro. escolher a você especialidade, menospreze. eu escolher Não. aquelas coisas, ou por que eu segui esse ponto da carreira, por que eu empreendo. Os motivos que eu empreendo, que eu faço uma clínica, que eu tenho um 7 anos, por incrível que pareça, não é o dinheiro. Para mim, isso. Não significa que eu não me preocupe com o dinheiro. Ao contrário, em todas essas decisões, o dinheiro pesou Pesa grandemente. muito, lógico. Eu Você não não teria vai entrado em atrás. nenhuma delas se não fosse Se bom não fosse financeiramente rentável, para mim. exatamente. Entendeu? Não é um 8 ou 80, é isso que eu tô querendo dizer. Não é porque você não pode, simplesmente, se não for sua motivação principal, você não pode ser ingênuo e menosprezar a importância que o dinheiro vai ter em todas as outras funções Até da sua mesmo vida. porque é responsabilidade. No Dinheiro seu é casamento, responsabilidade. você ter uma vida saudável financeiramente, possibilita que você tenha um casamento de sucesso, velho. Porra, bicho, e você vai ser o homem que tá ouvindo aqui, vai ser o patriarca de sua família, a mulher vai ser a mãe do filho dela, pô. Isso é uma questão de responsabilidade, né? Com os outros, não é só com você. Porque a gente vive voltado pro nosso umbigo, mas você tem que pensar que dinheiro é responsabilidade. Sim. Então Eu acho você que não pensar nisso, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. outra Principalmente se coisa você também, tem outras pessoas que dependem de você você. falou aí do patriarca Exatamente, bem e colocado. tal. Eu acho que para a mulher, né, ela ter o dinheiro dela, né, não depender do marido e tal, é importantíssimo essa Fundamental, independência, é fundamental. fundamental todos os dois no casal ganharem o seu dinheiro. Pior coisa é você estar com alguém que a pessoa depende Depende de de você, a vida dela acabou, velho. Acabou, ela fica totalmente dependente. Por quê? Porque o dinheiro é importante. Ela não consegue se desvencilhar de você, porque ela precisa do dinheiro, para manter aquela vida que ela leva, né? Seja o homem ou a mulher, isso não importa. Então, o dinheiro é importante em todas as fases da vida e tem que ser importante em todas as tomadas de decisão. Você não vai seguir na pesquisa se não te der a rentabilidade. Se você não consegue pagar a escola do seu filho. Exato. Se você tiver que em algum momento escolher se você vai pegar em um turno de trabalho em um lugar ou ir fazer uma pesquisa, se você tiver apertado a pagar a escola do seu filho, a prioridade vai ser o turno que te dá Dinheiro não compra saúde. Compra saúde. Você paga o plano de saúde para não ter que depender do SUS, ficar em fila, mendigando para conseguir operar, marcar uma cirurgia, etc. Porque o sistema de saúde hoje no Brasil é assim. Não deve, é melhor, Agora, sim, seria melhor se não fosse. mas não é a realidade. Agora sim, Não é a realidade. essa parte do casal, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas uma coisa que eu sempre pergunto para as mulheres que me acompanham no plantão. Vem uma mulher me acompanhando no plantão, seja da liga ou vai assistir uma cirurgia comigo, e eu pergunto a especialidade que ela faz, eu falo sempre assim: você é noiva? Você tem um namorado? Qual é o seu plano com ele, né? Porque existem muitos homens fracos hoje em dia que não conseguem, que a mulher não consegue confiar em nada nesse homem, né? E não consegue dividir como vai ser a vida dela no futuro, né? Não consegue planejar. Planejar. E isso é muito importante, você planejar. O que vai ser? Porque assim, querendo ou não, você vai ter um filho, pô, é óbvio isso, que a mãe, ela vai ter um papel principal. Nos 6 primeiros meses, pelo menos. Não, em tudo, velho. Na minha opinião, em tudo. Eu acho que é uma mentira se falar assim, não, vai ser dividido. Não vai ser dividido. Se você tá entrando, é um mito. Não vai ser dividido. Por mais que o homem seja proativo, eu tento ser o máximo proativo, Davi tenta ser o máximo Não tem proativo. jeito, a mãe... Não vai, velho. A Por mãe mais que tem você um seja o peso. melhor pai do mundo, mais presente, você nem trabalha e só cuida do seu filho, você vai ser 20%. 30%. Exceto se a mãe for uma mãe realmente ausente, uma mãe que não... Exatamente, que eu acho difícil. é uma desvirtuação E que da- é ruim pra criação do filho, com certeza, né? Então, pese isso, né? Eu sempre falo pra elas que é o seguinte, ó, quem você vai casar é mais importante
do que qualquer outra decisão que você tenha. Especialidade, o que é que eu vou fazer, quem você vai casar é mais importante. Então escolha isso muito bem escolhido. Tocou nesse ponto de família e filhos, eu vou trazer um outro mito, que a gente não tinha nem me ver aqui agora, e que eu vivi na residência. E é um mito de que não dá para fazer residência, não dá para fazer faculdade com filho ou casado, etc. Eu vou começar dizendo que é o seguinte, de fato, fazer uma faculdade de medicina, fazer uma residência, seja ela qual for, vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais suave. Se você for uma pessoa que não tem um marido, não tem uma esposa, não tem filho, etc. Agora, muito custo que muito vale. Agora, é justo que muito custo que muito casar vale. durante a faculdade ou durante a residência, ou ter filho durante a faculdade ou durante a residência, vai me proibir, vai me prejudicar ao ponto de eu não vou poder ser um bom profissional se eu tiver filho? Acabou minha carreira se eu tiver um filho na residência, um filho na faculdade? Não. Absolutamente não. A gente conhece gente com filho e sem filho, que deu certo, que deu errado, ponto, acabou. Você teve uma residência muito pesada e teve um filho. No R2. E seu filho, e você ama, ele é a coisa mais valiosa. Muito vale, mas muito custou. Muito custou. Você teve que pagar o preço por isso. Paguei o preço, contei com a ajuda de amigos. Isso é a estrutura da realidade. Mas a realidade é assim. É a estrutura da realidade. Nunca vai estar perfeito. Essa vida é sofrimento. Essa vida é prova, é provações. Quando você expõe a provações, você tem um benefício a longo prazo. Você não tem que esperar que vai ser igual, né? Momentos duros e momentos felizes. A realidade, quando vocês forem para a realidade, é que é muito mais momentos difíceis e poucos momentos felizes. Assim, realmente, com o conceito de felicidade, que é aquele prazer absoluto, né? Se você não muda um pouco isso, você tem essa esses dias eu tava almoçando. Deixa eu só colocar um outro cenário ainda nessa questão. A mensagem que eu quero passar nesse ponto se você puder escolher não ter na faculdade, na residência, ótimo, excelente, vai ser mais fácil a sua caminhada. Mas não deixe, como eu já vi pessoas perguntarem na caixinha e eu já vi gente fazer isso, não deixe você abandonar uma vida que você planeja com alguém que você de fato gosta, porque para continuar com aquela pessoa, você vai ter que ter filho de repente na residência ou filho na faculdade. Pessoal, é totalmente desproporcional a importância de alguém que você quer escolher dividir a sua vida e ter um filho num momento... E passar um perrenguezinho e pagar um preço maior. Um ano, alguns meses, 2 anos, que seja. E outra coisa, não troque uma coisa pela outra. Eu acho que isso é até uma grande dor das mulheres assim, médicas, né? As médicas hoje, assim, eu tenho várias amigas, colegas que congelam ovos. O que é uma realidade, assim, para 10 anos atrás, ninguém imaginava isso, uma mulher congelar ovos. E esses dias eu tava num plantão e eu tava almoçando com 3 médicas, né? Uma residente de cirurgia, uma cirurgiã já bem estabelecida e uma mais estabelecida ainda. 3 cirurgiões. Nenhuma com filhos e nenhuma com planos de ter filho até agora, e uma tava falando que ia congelar os óvulos, né? Todas com 30 e alguma coisa. Todas com mais de 30. A residente tinha 28. Assim, e o que é que acontece hoje com a médica, né? Ela pensa assim, que eu vou esperar o momento ideal. Só que esse momento ideal não existe. E vai piorando, né? Vai piorando, velho. Toda hora vai ter uma novidade. A graduação não dá. Tá bom, então a residência. A residência também não dá. Mas o mercado de trabalho é a parte mais importante. Aí depois você tem que... Aí você fala, não, mas eu tô me inserindo agora no mercado de trabalho, então agora não vai dar porque o grupo... Mas isso vem do quê? Da falta da percepção de que ela vai ter que pagar algum preço. Isso. Sabe? E outra coisa... Não vai ser fácil. Então eu olho hoje... Em momento nenhum. Hoje eu olho Larissa, olho minha esposa e assim, pô, o Raul e Tereza são a coisa mais importante da vida delas, entendeu? É a coisa que elas não têm arrependimento nenhum de ter pagado esses preços, né? É uma coisa que hoje é o centro principal. E você não tem essa noção de o quanto isso é importante ou o quanto isso é principal antes. Você coloca um monte de coisa secundária antes, esperando o momento ideal para fazer o principal. Que não chega esse momento ideal, não existe esse momento ideal. Então, tudo pode ser, basta acreditar. Acho que esse é o último. último. Antes de entrar, só para finalizar isso aí, eu queria só dizer o seguinte, e aí vai fugir do ponto aqui da discussão, e é algo acho que mais filosófico até, mas dito isso, e eu tenho certeza que com você também, eu hoje trocaria a minha carreira por Raul. Trocaria sem dúvida alguma. Se eu tivesse que, como eu cogitei em certas situações, se eu tivesse que trocar de residência, sair da USP e ir para outro lugar, para eu ficar junto com o Raul, se caso eu me separasse de Larissa e ela fosse para outra cidade, eu teria ido. Mas eu não pensava duas vezes. Com certeza. E hoje eu tenho mais certeza que teria sido a decisão certa. Mas você não tem noção Mas disso você quando você está antes de acontecer com você, você não tem noção. Essa decisão você não tem que fazer, né? 880 não é uma falsa dicotomia aqui. Mas para você entender a gravidade da coisa. A tomada de decisões para coisas que levam 5, 10 anos,
as pessoas tomam essas decisões pensando que daqui a 5, 10 anos elas vão ser as pessoas do momento em que ela tomou as decisões. Só que em 5, 10 anos, cara, você muda tanto e as pessoas não têm essa percepção, né? De que ao longo de 5, 10 anos você não vai gostar mais das mesmas coisas que você gosta, você vai conhecer pessoas diferentes e você vai se tornar uma pessoa diferente. Mas só que tem algumas coisas que são centrais na vida, né? Que é como ter filho, que é como ter isso. Então essas coisas que tem que guiar nossas principais decisões, né? Acho que para encerrar, acho que é o último mito, que é o que gira em torno de tudo isso, é uma coisa que o Danilão fala, que é a praga da Xuxa, digamos assim, né? Que vem daquela música que tudo pode ser, basta acreditar, né? E que essa é a maior mentira do mundo, né? Não, tudo não pode ser e não basta acreditar, né? E é um mal da atualidade isso, né? Exato. Tipo, todo mundo fala pra você. Perceba, se você for assistir o Oscar, 100% vai chegar lá. Eu tô aqui, eu queria agradecer. Quando falarem pra você que você não pode, não ouça, porque você pode acreditar, né? O cara da NBA lá que ganhou o MVP, ele vai discursar e acredite nos seus sonhos. Você vai chegar lá. Quantos se frustraram acreditando no sonho? Pra existir um Kobe Bryant, foram 200 milhões de meninos americanos para surgir um Kobe Bryant. E desses 200 milhões, pode ser que 150 milhões não acreditassem no seu sonho, mas provavelmente tinha 50 milhões que acreditavam no seu sonho. Entendeu? Só chega lá quem acredita, né? Ninguém chega em lugar nenhum sem acreditar. Mas não basta acreditar. Mas não basta, exatamente. Você tem que acreditar, mas não basta acreditar. Você tem que alinhar expectativa e correr realidade. atrás, trabalhar duro pra você Eu não tô conquistar. dando uma bicuda no pensamento positivo, né? Eu não tô dando uma bicuda, ao contrário, eu acho que eu sou um cara assim. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não acreditasse que seria possível. Isso eu não tenho dúvida. Mas não basta isso, entendeu? Você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço e tem que ver se você tem a capacidade de chegar lá, pô. Primeiro, pra você ser um Kobe Bryant, você tem que ter 2 metros de altura. Pronto, começa por aí. Você não tem 2 metros de altura, pronto. Não dá, velho. Não dá. chegar. O mundo não é justo. Eu quero ser fisiculturista. Hoje em dia tá uma moda de fisiculturismo aí no YouTube, um hype absurdo. Aí são milhões de meninos que era a mesma coisa de jogador de futebol, que quer ser fisiculturista. Aí acha que é só acreditar. Porque o fisiculturista que chegou lá, basta acreditar. O cara tomou bomba pra caralho. Mas tem uma genética, mestre. O cara que chega no negócio, tem um negócio que é genética. 90% dessa porra dessa genética pra chegar lá no topo, onde os caras estão. Então, desses meninos que estão assistindo Renato Cariani e que acham que vão ser fisiculturista, todo mundo, metade não tem a genética, vai tomar um rabo, né? Não vai chegar lá. Você não vai ser fisiculturista. Só que ninguém fala isso pra você, né? Tem um menino... Então, isso é uma caixinha nossa. Aí eu posso ser cirurgião com síndrome vasovagal. Calma, velho. Assim, não sei o que é essa síndrome vasovagal, não sei como é que você deu esse diagnóstico pra você, mas faça o seguinte, assista 20 cirurgias oncológicas, fique em pé nas 20 cirurgias, veja o sangue, veja tudo. Se você sobreviver a 20 cirurgias, provavelmente você tem a capacidade de Agora, se você desmaia nas 20, não dá pra você, é óbvio. Você não consegue fazer uma cirurgia de 5 horas. É normal passar mal na primeira, na segunda, na terceira talvez, mas... Eu tenho um tremor e isso me impede de ser um cirurgião. Cara, a maioria das pessoas tem algum tremorzinho. Provavelmente, se eu falar que 90% das pessoas que tremem a mão podem ser um excelente cirurgião. Top. Cirurgião catedrático. As 90 pessoas que tremem a mão que estão me ouvindo. Mas talvez tenha 10% que treme de um jeito que impossibilita de dar um ponto bem feito. Eu tinha um colega que ele tinha uma coordenação motora bizarra, assim, muito ruim. Ele não conseguia abrir e fechar um porta-agulha por causa da cremalheira. Ele não conseguia abrir e fechar. Ele não coordenava os dedos. Esse cara não pode ser cirurgião, por mais que ele treine, ele tem uma deficiência na coordenação motora. Tá? Ele vai aperfeiçoar muito, vai melhorar muito, mas não vai ser bom. Não vai ser bom. Não é, ele tem que escolher outra coisa. Tem que ter outra caixinha que mandar. Aí isso é uma coisa que só o cara pode decidir. Por exemplo, tem hoje um amigo nosso, que é um grande urologista, que ele não tem metade de polegar. E o cara é um grande urologista. Por quê? Porque ele viu que aquilo ali não impedia ele de fazer a cirurgia bem feita. E o cara é top e pronto, ele resolve, entendeu? Então... Teve uma caixinha esses dias que foi assim, a mulher chegou pra mim, tenho 30 anos, vou me formar com 33. Eu quero me formar, ser neurocirurgião, ter filho, pagar minha faculdade, minha dívida que eu vou ter, juntar dinheiro e acompanhar o crescimento do meu filho. Eu falei, basta só acreditar. Basta acreditar. Com 40 anos. É isso que eu tô falando assim, pessoal. Não basta. Isso vem de uma pessoa não entender o que é a realidade do mundo, velho. E assim, e você não consegue nem responder uma pessoa É uma dessa desconexão muitas vezes. com a realidade total, né? Então, assim,
Esse episódio, assim, ficou fantástico pra mim. Eu acho que ficou muito bom. Se você gostou, curta, compartilhe e faça seu Acho que comentário. pra variar foi um dos melhores episódios da história do Sétimo Cast, né? Não esqueça, Esse é o 20º episódio que eu acho que é o Que é um melhor. dos melhores velho. não esqueça de se inscrever no canal. E como sempre, se você gostou, compartilhe com seu amigo. E se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. Valeu, galera. Valeu, galera. Abraço. No, no,